Pessoal, tem muita gente que me pergunta aqui quais são os critérios que são analisados aí no caso para um benefício de aposentadoria por invalidez, de auxílio-doença, né? Bom, a concessão desses benefícios, elas exigem, né, 3 critérios, tá? Se não cumprir esses 3 requisitos, fica difícil, tá? É você ter a incapacidade, né? Quer dizer, você estar impossibilitado de continuar exercendo a sua função, ter a qualidade de segurado e ter a carência, né? O cumprimento dos 12 meses, né? Bom, diferença entre o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez é que o auxílio-doença é uma incapacidade temporária, ela é passível de um tempo, né, de afastamento, de tratamento, de retornar à sua função normalmente. Já a incapacidade total e permanente, né, que refere-se à aposentadoria por invalidez, ela não é assim, ela não tem retorno e ela é de longo prazo e impede totalmente o segurado de exercer a sua função ou qualquer outro tipo de função sem ter possibilidade de reabilitação, tá? Deixando isso bem claro, significa que o trabalhador, esse segurado, ele não consegue mais, né? Nem pode ser mais reabilitado para nenhum cargo ou função. É permanentemente aposentado por invalidez. Mas você vai me falar, mas por que então é chamado para pente fino? Por que é chamado para reabilitação profissional? Porque nós estamos no Brasil, né, pessoal? Nós temos um órgão chamado INSS, né, que faz coisas assim que é até duvidoso, né? Bom, a qualidade de segurado, o que que é? Tem muita gente que não sabe o que é. Qualidade de segurado é quando você está contribuindo com o INSS no momento que aconteceu a lesão ou o acidente. Isso evita o quê? Evita, por exemplo, quem entra, por exemplo, para o INSS e começa a contribuir para o regime geral e já venha doente, né, já é portador de alguma doença, que ele possa, por exemplo, alegar que ele contraiu essa doença quando ele começou a contribuir com o INSS. Então, outra parte que é muito também desconhecida é o período de graça. Período de graça é quando você, por exemplo, é mandado embora de uma empresa e você passou um tempo contribuindo com o INSS. Você pode ficar de 12 a 36 meses, mesmo depois que você for mandado embora, continuar com a qualidade, né, para receber benefício do INSS, mesmo sem contribuição. Então, quando você ouve falar em período de graça, é isso. E a carência são os 12 meses de contribuição, tá? Bom, existem 3 situações que você pode ter direito, por exemplo, a se aposentar, tá? Se você cumprir os requisitos. Você sofrer um acidente, né, de qualquer natureza, o acidente ou a doença estiver relacionada ao trabalho, se você tiver o diagnóstico de alguma doença grave, irreversível e incapacitante, né, que existe naquela lista, que nós temos até vídeos aqui que falam, né, pessoal, eu já esclareci, tem muita gente que acha que porque tem a doença já pode aposentar. Não, eu já cansei de falar. As pessoas, algumas pessoas ficam até bravas, acham que é eu que estou. Não, pessoal. Você pode ter a doença grave, você pode ser portador da doença, mas se ela não te incapacita, você não vai conseguir um benefício do INSS. O INSS não julga pela doença. Tem gente que fala, mas você falou que a doença aposenta. Não, nunca falei que a doença aposenta e nem dá direito, por exemplo, ao auxílio-doença. Eu já falei, tem gente que tem câncer, faz quimioterapia e continua trabalhando. E tem aquela pessoa que pega um resfriado forte, aqueles que não conseguem mexer as juntas dos dedos, não consegue andar, não consegue ficar na luz, a dor de cabeça é tão forte, essa pessoa consegue um auxílio-doença por um período. Olha aí, como é que você explica isso? Porque o INSS não avalia a doença. O INSS avalia a incapacidade causada pela doença, tá? Pode ser uma doença que nem esteja naquela lista, mas ela é terrível, ela incapacitou o segurado de alguma maneira que ele não tem mais condições nenhuma de continuar exercendo nenhum tipo de função. Então não é a doença, tá? Bom, doenças que podem aposentar. A lista de doenças, né, que nós falamos, ela é conhecida pelo INSS, pela Justiça, pelo Ministério do Trabalho. É claro que se você é portador de uma doença dessas, a maneira que você vai ser visto, a documentação, a avaliação, ela é diferente, né? Porque o INSS, tanto a Justiça, já conhece, já sabe, né? Senão essas doenças não estariam na lista, né? Como existe essa lista aí que nós falamos. Então,
fique bem esclarecido, tá? Eu nunca falei aqui, se você tiver a doença, você se aposenta. O que deve constar num laudo médico, por exemplo, para aposentadoria por invalidez, tem alguma diferença, por exemplo, de um laudo para auxílio doença? Tem, pessoal, tem sim, né? O que é igual é o nome do médico, CRM, carimbo, assinatura, o seu nome completo. O CID da doença é diferente. O CID, por exemplo, um auxílio doença e para uma doença de aposentadoria são diferentes. E outra, o médico que vai fazer o laudo, ele deve especificar. Por exemplo, ó, você está com um problema, sofreu um acidente, precisa de 2, 3 meses para sua recuperação. Aí o médico também coloca, olha, ele sofreu um acidente grave, vai ter uma intervenção cirúrgica, é passível, sabe, de ter um tratamento para o resto da vida, não tem condições mais de exercer a função. Tá aí a diferença de um laudo, tá? As informações, elas devem ser, o importante, que elas sejam detalhadas, tá? Que tenha uma descrição de tratamentos realizados, diagnóstico, receituário médico, tudo isso é importante, tá? E esse médico, se ele puder, ele colocar ali o que a incapacidade está causando, as limitações físicas, mentais, né, do dia a dia desse segurado, para que fique bem claro, quanto mais fundamentado for um laudo, melhor. Isso tanto para passar numa perícia no INSS, como também passar por uma perícia judicial, tá? Após a perícia, né, será determinado se você está elegível ou não para o auxílio doença ou para aposentadoria por invalidez. Então não adianta me perguntar, como é que eu peço aposentadoria por invalidez? Não, você não pede aposentadoria por invalidez. Você entra no INSS com um pedido, né? Geralmente é de auxílio doença, que é por incapacidade, e o perito vai avaliar se é caso para aposentadoria por invalidez ou não. A coisa mais difícil do mundo hoje é o perito, por exemplo, transformar o auxílio doença em aposentadoria por invalidez. Eles não fazem isso. Eles encaminham para reabilitação profissional, para tentar recuperar, tá? É importante saber que a aposentadoria por invalidez, ela não é concedida de forma definitiva, né? Tem muita gente que acha, o código 32 é definitivo. Não. O código 32, ele só identifica que a doença ou a lesão que você tem, ela não tem relação com o seu ambiente de trabalho. Já o código 92 identifica que é uma doença ou lesão ocupacional. Mas tem diferença? Tem, inclusive de valores, de direitos, tem muita diferença, tá, pessoal? Bom, as 3 hipóteses que você precisa comprovar, né, para aposentadoria por invalidez, que nós falamos, é estar totalmente incapacitado. Para aposentadoria por invalidez tá? Você ter uma doença que incapacite você realmente um acidente. Bom, se for ocupacional, como nós falamos, os valores, você não tem perda. Se for, por exemplo, um acidente que você sofreu fora do trabalho, depois da reforma da Previdência, é bom você olhar outros itens que nós temos. Por quê? Porque depois da reforma da Previdência, quem se aposentou por invalidez passou a receber uma média de 60% do que recebia quando estava na ativa. Foi uma das coisas muito importantes que todo mundo deve saber, que mudou com a promulgação da reforma da Previdência. Hoje nós temos um processo que está no Supremo Tribunal Federal, está julgando se é constitucional, porque nós estamos falando do mesmo benefício, da mesma necessidade, né? Os mesmos requisitos, mas na hora de pagar, paga diferente, né? Então isso pode ser considerado inconstitucional. Mas quem vai dar a última palavra é o Supremo Tribunal Federal. Quem se aposentou por invalidez, que está recebendo somente 60%, se o Supremo julgar que é inconstitucional, o que vai acontecer? Essas pessoas têm direito a receber, desde a data que foi concedida a aposentadoria por invalidez, depois da reforma da Previdência, esse reajuste, né? Então vai gerar atrasados, tá, pessoal? É assim que gera atrasados quando você entra com processo judicial, tá? Então, pessoal, são informações muito importantes, tá? São informações que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, tirar muita dúvida, trazer esclarecimento, tá? Aproveite todos os conteúdos aqui do canal, que você vai encontrar conteúdos falando sobre tudo, as doenças que aposentam, como funciona a aposentadoria por invalidez, recebimento de atrasados, a forma que
se pode entrar com processo judicial, se tem que pagar advogado, quanto você tem para receber, por exemplo, de atrasados, como é que faz para consultar um processo que está em andamento ainda. Tudo isso você encontra aqui no canal. Então, para você que está chegando a primeira vez, seja muito bem-vindo. Não deixe de aproveitar todos esses conteúdos. Eu espero que essa informação aqui tenha sido clara, que você tenha gostado. Se gostou, dá um likezinho, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para sempre receber nossos novos conteúdos em primeira mão. Conteúdos que trazem sempre informações atualizadas, que podem te ajudar aí a resolver aquele problema de dias, de semanas ou até de meses que você está passando no INSS, tá? Não paga nada, fique à vontade. Meu amigo e minha amiga que estão sempre comigo, muitos desde o início do canal, interagindo, me incentivando, eu não canso de agradecer. Que Deus abençoe a casa de vocês, a vida de vocês, a família de vocês, com paz, saúde, prosperidade, harmonia. Tudo que eu desejo para mim, eu desejo em dobro a todos vocês. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.